Fala pessoal, muito bom dia para todos vocês. Então, dando continuidade no módulo de afecções hepatobiliares, hoje a gente vai falar um pouco sobre as principais afecções hepatobiliares que acometem tanto o cão como o gato. A gente viu nas videoaulas anteriores quais são as principais manifestações clínicas da doença hepatobiliar. Então, icterícia, efusão abdominal, coagulopatias, encefalopatia hepática, são todas manifestações que podem acontecer quando a gente tem uma doença acometendo o fígado e ou a árvore biliar. E agora a gente segue falando sobre exatamente essas doenças, quais as principais abordagens de diagnóstico e de tratamento, e a gente vai começar falando pelas doenças hepatobiliares do cão. Vamos em frente, turma? Então, para dar um panorama geral para vocês de quais são as afecções hepatobiliares que a gente pode observar na nossa rotina em cães e quais são as mais comuns e quais são aquelas que são mais raras, pouco frequentes, pouco usuais, tá? Então, do ponto de vista das doenças mais comuns, a gente tem aí provavelmente como a mais frequente a hepatite crônica, que culmina então com um processo de fibrose e cirrose que a gente vai falar bastante na aula de hoje, tá? Então, uma doença comum no cão e pouco comum no gato. A gente ainda tem algumas outras enfermidades comuns, como a doença do armazenamento do cobre, que ocorre mais comumente em algumas raças, como por exemplo o Doberman ou o West, e está associado então a uma mutação genética que predispõe ao acúmulo de cobre e, consequentemente, leva a um processo inflamatório crônico parecido ao que ocorre na hepatite crônica idiopática. Nós temos também os desvios portosistêmicos, então a sigla DPS se refere então a desvio portosistêmico, que são aquelas comunicações vasculares que ocorrem entre o sistema porta-hepático, a veia porta, e a veia cava caudal, possibilitando aí a entrada de diversas toxinas na circulação sistêmica. É uma normalidade fundamentalmente cirúrgica que provavelmente vocês vão ver na disciplina de clínica cirúrgica. E por fim, a hepatopatia induzida por toxinas ou medicamentos, que também é importante para nós na rotina clínica. Tá joia, pessoal? Agora tem aquelas enfermidades que são pouco comuns, né? Que são pouco usuais, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que conhecê-las e estar preparado para alguma delas, tá? Então a gente pode ter, por exemplo, neoplasias primárias do fígado, como hemangiosarcoma e o colangiocarcinoma, alguns casos de hepatite aguda, eventualmente, a gente recebe na rotina, infecções hepáticas, como por exemplo por leptospirose, doenças do trato biliar, em cão pouco comum, mas em gato bastante frequente. Hipoplasia da veia porta e displasia vascular são anormalidades congênitas, né, do sistema vascular, que tem um impacto importante no fígado desses pacientes, mas também é muito pouco frequente. E por fim, o abscesso hepático, que também é pouco usual. Então, todas essas anormalidades aqui são pouco frequentes na nossa rotina e a gente não vai ter que se preocupar muito com elas aqui na graduação, pelo menos, tá? Mas existem algumas condições que vocês têm que conhecer, que são extremamente comuns, provavelmente mais comuns que a doença hepática primária, que são as condições secundárias hepáticas. O fígado, pessoal, é um órgão muito central no metabolismo do organismo, né? Ele participa de diversos processos metabólicos. O hepatócito é uma célula metabolicamente extremamente ativa e ela sofre muito quando você tem um processo sistêmico em várias outras partes do organismo. Então, para citar alguns exemplos para vocês, a administração crônica de esteroide ou a própria produção crônica de esteroide pelo organismo no hiperadrenocorticismo, que é uma doença endócrina que vocês vão ver no próximo módulo, pode causar importantes impactos hepáticos pela ação do corticoide no fígado desse paciente. Então, é o quadro que a gente conhece como hepatopatia esteroide. Então, quando a gente administra corticoide para tratar doenças imunomediadas, alérgicas e autoimunes, ou quando o animal é portador de hiperadrenocorticismo. A esteatose hepática, que é o acúmulo massivo de gordura dentro do hepatócito, também é importante e ocorre de formas secundárias, principalmente em endocrinopatias, como a diabetes mellitus e o hipotireoidismo e o próprio hiperadrenocorticismo. O fígado também é afetado de forma secundária no processo congestivo, causado aí pela insuficiência cardíaca congestiva direita. Então é importante esse processo congestivo que ocorre no fígado dos cães. A hepatite reativa ocorre em uma série de condições inflamatórias sistêmicas, como por exemplo a pancreatite, volto a dizer, em função do processo metabólico central que o fígado tem nesse organismo, então ele acaba sendo
afetado por diversos metabólitos, citocinas, que podem afetar aí o metabolismo do hepatócito, e por fim o fígado pode ainda estar envolvido em processos metastáticos. Então, por exemplo, metástase de carcinoma mamário, pode ocorrer metástase de osteosarcoma, pode ocorrer envolvimento dele em linfoma multicêntrico, e é muito comum que ocorra, metástase de hemangiosarcoma, metástase de mastocitoma. Então, em diversos processos oncológicos, malignos, o fígado pode ser alvo de doença metastática secundária. Então, guardem isso, tá? Essas doenças primárias que podem levar a um processo hepático secundário são bastante importantes na nossa rotina e a gente tem que ficar atento a elas. Tá joia? Então a gente vai começar a falar na aula de hoje sobre a hepatite crônica, que é uma das principais enfermidades que afeta o fígado dos cães, tá joia? O que é, professor, exatamente a hepatite crônica? Na verdade, esse nome é uma definição histológica, tá joia, pessoal? Caracterizado por um processo de necrose ou apoptose, que envolve esse hepatócito. Então, o hepatócito morre, tá? Independente de ser por processo apoptótico, né, por morte celular programada, ou por processo necrótico, o fato é que esse hepatócito morre. E morrendo, ocorre um infiltrado inflamatório nesse fígado de forma secundária. Tá? Normalmente, esse infiltrado inflamatório é caracterizado pela presença de células mononucleares, principalmente linfócitos e plasmócitos, infiltram esse fígado e, consequentemente, de forma sequencial a esse processo inflamatório crônico, ocorre um processo de deposição de tecido conjuntivo fibroso, né, um processo de fibrose e um processo regenerativo que vai caracterizar aí no futuro o processo cirrótico. Então, novamente, o processo primário envolve a morte dos hepatócitos, com infiltrado inflamatório mononuclear, normalmente linfoplasmocitário, e secundariamente deposição de tecido conjuntivo fibroso de forma significativa, então um processo fibrótico com regeneração, caracterizando aí no futuro um processo de cirrose. Então, é uma sequência de eventos: hepatite crônica, fibrose e, no estágio mais avançado, o processo cirrótico. Então a gente vai falar bastante sobre essa enfermidade na aula de hoje. Tá joia, pessoal? Entenderam bem essa definição? Maravilha. Não se esqueçam, tá, pessoal? As dúvidas estão abertas para vocês nos nossos canais de comunicação, tanto no WhatsApp como por e-mail via SGA. Não deixem de perguntar se tiverem dúvidas sobre essas videoaulas. E a causa, professor? O que exatamente causa a hepatite crônica no cão? O fato é que a gente ainda não sabe exatamente o que ocorre nas diversas hepatites crônicas que a gente se depara na rotina clínica, tá? Então, embora amplamente investigada, não há uma causa comum a todos esses processos de doença inflamatória crônica no fígado do cão. Tá? A gente sabe que em alguns casos há deposição de cobre, como eu comentei anteriormente com vocês, mas a ampla maioria dos casos é de característica idiopática. Provavelmente exista um componente genético, porque a gente percebe que algumas raças são mais representadas na hepatite crônica, como por exemplo o Doberman, como por exemplo o West, como por exemplo o Cocker Spaniel. Mas ainda não foi, exceto pela mutação do gene da deposição do cobre, que eu comentei com vocês, não foi isolado de forma definitiva nenhuma mutação gênica que explique todo esse processo de necrose hepática, inflamação e deposição de tecido conjuntivo fibroso. Então, pessoal, até segunda ordem, até que se prove o contrário, a hepatite crônica em cães ela é idiopática. A gente sabe, novamente, que ocorre mais frequentemente em algumas raças, mas não sabemos exatamente por quê. Em medicina humana, por outro lado, a hepatite crônica e a cirrose são extremamente relacionadas ao agente viral. E isso é muito bem documentado, né? Os vírus da hepatite. Em cão, embora tenha se buscado exaustivamente a presença de algum vírus, nunca foi documentado de forma consistente. Tá joia, pessoal? Na próxima videoaula, a gente volta então com as características clínicas e diagnósticas da hepatite crônica nos cães. Daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!